TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos iniciando mais um programa da TV APSA. Eu sou Bernardo Leite Moreira e hoje estou iniciando um programa onde nós vamos tratar como tema central, vamos dizer assim, o que na verdade representa a APSA de uma forma bastante ampla. Gestão de pessoas, Associação Paulista de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos. E hoje nós estamos falando sobre isso, gestão de pessoas. E quem está conosco para explorar esse tema, decorrente da sua longa experiência, é Francisco Perrotti. Francisco Perrotti é um profissional de mercado que eu já tinha muito conhecimento no que se refere ao nome, e hoje eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ele está aqui conosco. Francisco, como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem, e você, Bernardo? Tudo bem? Bom, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Sempre bom. Francisco, eu tive vendo o seu currículo, você realmente tem uma experiência muito ampla. O Francisco, na realidade, iniciou dentro de uma área que vocês nunca ouviram falar, não posso imaginar, chamada OIM, Organização de Métodos. Essa área foi muito importante dentro da organização de uma maneira geral. Hoje ela tem uma importância grande nas organizações, com outro nome, é isso mesmo? Nome processos, né? Hoje é a visão de processos, né? E é muito importante. Ela tem, na verdade, uma preocupação fundamental sobre a questão de fluxograma e etc e tal. Mas, desde o seu início de carreira até agora, o Francisco passou por diversas atividades, inclusive e principalmente na área de consultoria. Conta um pouco aí, como é que foi sua carreira, que eu sei que é muito extensa, primeiro de uma maneira objetiva. Sim, eu iniciei minha carreira em empresas, né? E trabalhei durante quase, eu tenho minha carreira dividida, né? Eu tenho um tempo longo, 20 anos de empresas, trabalhando em empresas, como em áreas como a OIM, que você citou, sistemas de informação e planejamento, organização, e depois também atuei na área de desenvolvimento organizacional, onde você tinha a questão de pessoas, né, envolvendo as pessoas. Aliás, DO, na verdade, parece que é uma área que você tem um foco bastante objetivo. Exatamente. Hoje, vamos dizer que é meu foco predileto em termos de consultoria, né, trabalhar com as questões organizacionais, que não deixam de envolver pessoas, né. As caixinhas não existem as pessoas, né. As caixinhas só existem porque existem pessoas, né, que exercem papel naquelas caixinhas. E depois tem minha outra metade da minha vida aí dedicada à consultoria, na área de gestão empresarial, atuando em planejamento, em organização, e na área de recursos humanos. Organizei algumas áreas de recursos humanos em algumas empresas, né? Quer dizer que você tem, então, 20 anos de atividade executiva. E 20 anos como consultoria. Praticamente já quase 20 anos como consultor. O ano que vem eu completo 20 anos como consultor. Muito bom. Muito bom. Como é que foi essa carreira de consultoria? Conta um pouco para a gente. Olha, isso foi uma opção de vida durante um determinado momento. Okay. Né? Foi uma opção de vida, no sentido de, eu acho que tem um momento, eu sempre digo que tem dois momentos para você ser consultor. É no começo ou mais para frente na tua vida, quando você tem experiência para dar. No começo você aprende, né? Você vai para aprender mais rápido. Eu acho que quem entra como um trainee de uma consultoria, ele tem um aprendizado muito rápido. Verdade, né? Verdade. E no final da carreira, quando você pode contribuir, quando você pode agregar valor, quando você pode trazer um pouco de experiência para as organizações. Eu acho que são os dois momentos. Eu optei pelo segundo momento, né? Eu optei pelo segundo momento de você estar realmente agregando o que eu aprendi durante esses anos todos nas organizações e pelas empresas que eu já passei como consultor. Tem sido positivo? Como? Tem sido positivo? Muito positivo. A gente, como nós conversamos, a gente tem sucessos e, graças a Deus, poucos insucessos. Lógico, né? Na verdade faz parte do jogo. Faz parte da vida, algumas coisas dão certo, outras coisas não dão certo, mas o não dar certo é muito pequeno, né? Normalmente a gente sempre faz dar certo, mesmo que esteja dando errado, você vai consertando para dar certo, né? Você falou que, na verdade, você passou por várias consultorias, né? E eu lembro aqui que você me comentou que você foi coautor de um livro que tem um título que considero extremamente oportuno. Sim. Que é A Disciplina e a Arte na Gestão de Mudanças nas Organizações. Eu sou muito. Na realidade, sou um dos autores. Esse livro foi escrito a 12 mãos, vamos dizer assim. Escrito a 12 mãos? 12 mãos, né? Foram 6 consultores de uma empresa anterior que eu trabalhei, que nós chamamos a Consultores Associados. Ah, tá bom. Nós trabalhamos juntos durante 20 anos e, num determinado momento, resolvemos colocar nossa experiência de mudança num livro. Que boa experiência.
Como foi escrever a 12 mãos? Isso? Olha, não foi um processo muito fácil. Teve uma hora que nós tivemos que nos fecharmos em uma sala e coordenar as coisas, porque cada um na realidade ficou com um pedaço do livro, uma área do livro, e no fim nós tivemos que fazer uma certa integração. Mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Muito interessante. Muito boa, muito boa. O livro saiu, eu acho que saiu muito prático em termos da experiência que a gente, das conclusões que a gente teve ao longo do processo de mudança, sobre o papel de liderança, sobre como é que as mudanças ocorrem, a ilusão de que tudo vai mudar e você não consegue mudar tudo. Se você conseguir 70% está ótimo, né? 60%, 70% do que você planejou está ótimo. Então foram assim coisas que a gente foi observações e discussões nossas mesmo, entre nós, sobre as nossas experiências em mudança. Que era um grupo de consultores muito experientes, né? É um grupo de consultores com todos sêniores, com larga experiência, que a gente pôde ter uma troca muito interessante. Bem interessante, deve ter sido inclusive uma experiência interessante para vocês. Sem dúvida, você sempre aprende, né? Você sempre está eternamente aprendendo. Demorou muito tempo para escrever? Foram alguns meses, se não me engano, acho que foram mais de 6 meses, 6, 7 meses, para ajustar texto, etc. Foi para o mercado? Foi para o mercado? Foi para o mercado, vendeu, pois agora ele está esgotado. Quanto tempo faz? Já faz, sei lá, uns 6 anos, 6, 7 anos. Muito interessante esse assunto. Muito interessante. Ele era usado acho que ainda em alguns programas de MBA. Lógico. Agora, pela dificuldade de encontrar o livro, agora começa a ficar difícil, né? Sim, mas se você não tem disponibilidade, nunca pensar em colocar como e-book? Quem sabe seja um projeto futuro aí de a gente se reencontrar e fazer alguma coisa nessa linha. E hoje você está como sócio-diretor de uma outra empresa de consultoria, que chama, um nome muito interessante, na verdade, Odus Caminhos Empresariais. Gostei muito de Caminhos Empresariais, acho que é muito interessante. Odus é que eu preciso entender melhor. Odus, na realidade, a gente pegou uma palavra, Odus em grego quer dizer caminhos. Interessante. Então a gente optou, e nós temos uma parceira que atua na área de design, etc. Como sócia? Não, uma parceira que a gente fez até trabalhos para ela e pedimos uma sugestão para ela de como trabalhar esse nome. A gente estava no tradicional de colocar Odus Consultoria, não sei o quê. Ela perguntou, por que vocês não aproveitam a palavra caminhos? Porque, na realidade, vocês traçam alguns caminhos para as organizações, etc. Isso é muito interessante. Então, nós optamos para sair dessa coisa de consultoria dos caminhos empresariais. Somos em 3 sócios. Né? Quanto tempo? Agora estamos com 2 anos e pouco nessa empresa. Mas são remanescentes de relação de 20 anos aí. É mesmo? A gente se entende por música, por olhar, por tudo. Então, qual a área de atuação de vocês? Nós atuamos, na realidade, de forma geral em gestão empresarial, né? Abrangendo planejamento, organização, processos, essa parte de desenvolvimento de pessoas. Temos alguns programas de capacitação, né? Cada um mais ou menos na sua linha, e nós temos um sócio muito forte em gestão de mudança, né? Que trabalha muito isso em gestão de mudança. Eu trabalho mais a linha de cultura, mais a linha de pessoas, trabalho um pouco a linha de liderança. Cada um de nós faz um pedacinho. E a tua área de ataque, vamos falar assim, é a parte de cultura? É uma área que eu gosto muito, né? Porque eu acho que ela faz parte do cenário organizacional que muitas vezes a gente não enxerga, né? Não é perceptível, mas que tem uma influência tremenda nas coisas que acontecem dentro da organização. A liderança é fruto da cultura. Exatamente. Então, e se você analisar pelo ponto de vista, eu me interessei muito em estudar um pouco a cultura brasileira, de ler sobre antropologia. Eu procurei ler um pouco o Roberto da Mata, etc., para entender um pouco quem é o brasileiro, né? E que você acaba entendendo porque determinados fatos ocorrem nas organizações pela nossa cultura, né? Por exemplo, se você pegar a questão de gestão de pessoas, existe nas organizações uma dificuldade de dar feedback clara, né? Provavelmente você vai encontrar em um bom percentual das organizações a ausência de feedback. Por quê? Isso tem uma raiz cultural. O brasileiro não gosta de conflito. E o feedback é visto como um momento de conflito, que também não é muito verdade, né? Mas é visto como um momento de conflito, onde eu tenho que te falar, eu tenho que colocar alguns pontos que você... A gente não gosta de chamar de pontos fracos, né? Nós temos uma maneira de mudar as palavras, então pontos a desenvolver, que fica mais elegante, né? Politicamente correto, né? Então, isso ocorre em outras culturas. Então, por exemplo, se pegar na cultura americana, eles separam muito bem, né? O profissional do pessoal. Você pode ter uma relação, às vezes, de conflito dentro da organização, saiu de lá, acabou.
Isso é muito, mas nós não, nós somos... Isso é muito profissional. São muito profissionais. Nós temos esse lado muito sentimental. Emocionais, é isso. Emocionais. E isso, mas é uma característica cultural. Essa emotividade. Cultural, sem dúvida. Não só do brasileiro, mas do latino. Do latino, exatamente. Se você pegar o italiano, né? Se você... E isso vai para dentro da organização. Não tem problema para dar feedback, né? Não, nenhum, né? Porque ele dá com a mão, né? Agora, se você, por exemplo, pega essa questão emocional, ela tem os prós e contras da organização. Né? Ela tem os prós e tem as suas vantagens e suas desvantagens. Quais são? A vantagem, eu acho que é o seguinte, ela ajuda um pouco nessa questão de gestão de pessoas. Você se envolve um pouco mais com as pessoas. Você não se isola friamente dos problemas pessoais. Se é uma pessoa da tua equipe está com um problema pessoal, eu já, por exemplo, passei por situações de organização que determinada pessoa não estava desempenhando, a gente conversou com o presidente sobre isso, o presidente falou, olha, vamos ter calma, que ele está passando por um grave problema pessoal. Isso você não ouviria numa organização que isole isso tranquilamente. Então, nós estamos tendo uma certa paciência. Por outro lado, te leva a um certo paternalismo. Né? Por outro lado, te leva a um certo paternalismo. Então, você joga com essa mistura. Você me colocou, na verdade, um fator positivo, que há uma preocupação maior com as pessoas, e um lado negativo desse ponto, que, de repente, pode levar a uma determinada acomodação. Acomodação, exatamente. Qual é o suco disso? Qual o suco disso? Isso deve ser mantido ou você acha que isso... Eu acho o seguinte, outro dia eu estava lendo um artigo sobre... Hoje se fala muito sobre meritocracia nas organizações, né? Todas as organizações buscam processos meritocráticos, vamos dizer assim, no sentido de você ser justo. Existe uma certa... infelizmente não lembro o nome do articulista, mas ele colocou de uma forma muito clara que aqui no Brasil provavelmente teremos um pouco de dificuldade com isso. Com a meritocracia? Com a meritocracia. Porque essa questão da relação, das nossas relações com as pessoas, elas se aprofundam nas organizações. Tornam-se pessoais. Eu tive um debate uma vez na Você S.A. com alguns dirigentes de recursos humanos. Um painel. E a questão era o seguinte, se demite um amigo igual a uma pessoa que não é seu amigo? Então, essa é uma questão que se coloca, né? Porque a relação pessoal, ela permeia a organização. Ela acaba permeando um pouco a organização. Inevitável, na verdade. Inevitável. Você vai tratar... A nossa cultura é inevitável. Inevitável. Agora, hoje eu diria que as organizações, eu trabalho com uma ferramenta onde que ela demonstra isso claramente quando você analisa perfil, o quanto que a pessoa divide isso e não divide. E hoje você tem uma tendência a uma divisão maior disso já. Muito bom, quer dizer, eu diria que há um desenvolvimento? É um desenvolvimento nesse aspecto. Nesse sentido, Francisco, eu queria te perguntar uma coisa, como é que tem sido a mudança cultural das empresas no Brasil, tendo em vista a sua carreira? Como é que hoje nós estamos fazendo diferentemente do que fazíamos? Não agora, depois do nosso intervalo comercial, voltamos em pouco tempo, não saia daí.
Estamos de volta com o nosso programa TV APSA, hoje entrevistando Francisco Perrotti. Francisco Perrotti é um profissional do mercado, um consultor, que está há muito tempo no mercado de recursos humanos de uma forma global. Tem duas coisas que, na verdade, eu comentei no início do nosso programa, que eu ainda preciso voltar a discutir com ele. Uma das questões é sobre a área de processos, que antigamente chamava-se OIM, que hoje tem retornado de uma maneira bastante intensa dentro das organizações, por causa da definição de indicadores, de coisas desse tipo, né, Francisco? Mas eu quero primeiro, né, pegar a pergunta que eu fiz antes do nosso intervalo comercial, que foi como tem sido a mudança da cultura nas organizações, tendo em vista a experiência do Francisco nesse período. Ou seja, o que fazia antes que não fazemos agora, ou o que não fazíamos que fazemos agora? Bom, acho que pelo tempo, né, tive a oportunidade de passar por algumas fases dentro das organizações. E tem uma fase muito marcante que é a década de 90. Onde que o Brasil entrou em regime, começou a entrar em regime competitivo. Sim. Certo. Isso depois dos R$50. Exatamente. Começou a entrar, realmente a economia começou a se globalizar e o mercado começou a mudar, as empresas tiveram que mudar. Isso teve impactos em diferentes sentidos. Por exemplo, no sentido da organização. A organização teve que começar a rever seus processos, né? Sua estrutura organizacional. As organizações tinham, vamos dizer, diversos níveis organizacionais. Começou a ter uma fase de achatamento, downsize, reengenharia, modelos japoneses, Kanban, não sei o quê. Então, uma série de coisas começaram a aparecer, como, vamos dizer, o remédio para a gente... Uma década muito ativa, sem dúvida. De você obter competitividade. Muitos acertos, muitos equívocos, muito aprendizado nesse momento. Bom, isso as organizações achataram, tiveram que reduzir, demissões, etc. Foi um momento muito difícil das organizações para atingir nível de competitividade. Pessoas. Até então você tinha manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Então a empresa trocava com você submissão e obediência. Você passa a ter um modelo de competência e comprometimento. Sim. E aí as pessoas exigiam uma mudança de postura das pessoas. E começou uma preocupação efetiva em você gerir pessoas, porque você já tinha que ter um quadro qualificado, sim, com um número reduzido, com pessoas que você precisava que tivesse alta performance para você realmente fazer mais fazer mais com menos. Então, houve uma mudança radical no pensamento, tanto da organização como das pessoas. Né? E o que acontece a partir daí, a organização começa realmente a pensar efetivamente nas pessoas. Porque até então, se você pegar o discurso de desenvolvimento, ele era um discurso, mas de pouca prática. Ok. A partir desse momento, as pessoas começam a fazer diferença nas organizações. Começam a fazer efetivo e começam a ter preocupações de retenção, de preparação, de desenvolvimento. E hoje você tem um aumento significativo da competência das pessoas nas organizações. Você comenta, na verdade, o início na década de 90, nós estamos na década de 2010, e outro século, inclusive. Como é que você vê esse processo de mudança? Ele foi consistente? Foi como? Consistente? Até certo ponto, sim. Eu acho que ele começa a ganhar consistência a partir de 2005, 2006. E hoje, como é que estamos? Hoje, eu acho que nós estamos passando... Naturalmente que você não tem isso de forma generalizada. Entendi, mas na média? Na média, eu acho que teve uma evolução muito grande e as organizações hoje têm uma preocupação. Essa questão de gestão de pessoas é uma questão preocupante do presidente. Mas como é que eu posso dizer isso, na verdade, se você afirma que eles não dão feedback? Essa, na realidade, vamos dizer, é um paradoxo do modelo. Né? É um certo paradoxo do modelo. Entendo. Mas eu também não posso dizer para você que isso já não está começando a acontecer. Entendo. O problema é o seguinte, os gestores não estavam preparados, porque outro movimento que você teve foi sair da área de recursos humanos e gestão de pessoas e ir para os gestores. Perfeito. Esse foi um movimento forte. O que aconteceu que os gestores não estavam também muito bem preparados para isso. Você pega uma pessoa com formação em engenharia, que teve toda uma formação racional, etc. Ele não está preparado para lidar com algumas questões. Eles começam a ser preparados para. E você começa a ter uma evolução. Mas ainda dentro do processo que ainda não está numa velocidade que seria a melhor possível.
mas você tem um processo de evolução. E como é que você vê a continuidade disso? Onde que os pontos deverão ser tocados? Ou seja, quais são os alvos nesse processo? Olha, o que você percebe nas organizações hoje nós devemos nos próximos anos passar por grandes transformações dentro das organizações, pelo menos eu acho. Eu acho que, por exemplo, o trabalho em casa é uma coisa, o trabalho home office vem uma coisa muito forte para frente. Sim. Pela tecnologia que você tem, pela possibilidade que você tem. Isso vai mudar a visão hierárquica da organização. Sem dúvida. Né? Aquele que está lá para controlar, não tem mais o que controlar, porque a pessoa não vai estar nem lá com ele. Hoje, se você quiser, você trabalha na praia. É nesse momento que começa a ter razão a importância que está se dando hoje à área de processos? Porque o que eu vejo, me permita comentar e você me diga se eu estou certo. À medida que você desenvolve uma área de processos, trabalha com os fluxos e etc., você começa a identificar pontos de gargalo. Sim. E, obviamente, dentro de uma visão mais moderna, definindo indicadores, de maneira que eu posso controlar as pessoas à distância. Sim. É por aí? Medir por resultado, né? Você mede Hoje, por exemplo, já temos experiência. Eu pergunto, doutor Agal, o home office desenvolve-se. Como é que eu controlo? Você controla por resultado. É esse o processo? Quer dizer, hoje você tem experiências de organizações, eu participei de uma experiência recente de formação de equipes de autogerenciamento. Quer dizer, é uma equipe sem líder, entre aspas. Né? É uma equipe sem líder. Como é que você controla uma equipe sem líder? Por indicadores. Você discute, é um processo de negociação com essa equipe de seus indicadores, do que você espera daquela equipe, e esses indicadores ficam lá à mostra para você perceber a evolução e para você tomar medidas corretivas quando você precisa. Eu acho que a área de processo, essa questão de processo, ela traz uma coisa que o OIM não trazia muito na época, a questão dos indicadores. Se preocupava muito com a foco, com o fluxo, não se preocupava muito com a medição, se preocupava mais com a eficiência e menos com a eficácia. Perfeito, está claro. Hoje, a visão de processo ela tem uma preocupação com a eficácia. Né? A eficiência continua sendo importante, mas a eficácia é um ponto importante de você medir efetivamente o produto que você está gerando. Sim. Eu acho que essa é a grande mudança que a visão trouxe. Hoje um nome muito forte dentro das organizações chama-se entrega. Você precisa entregar. Que em inglês fica mais bonito quando você fala delivery, né? Então o pessoal fala de entrega. Hoje o que você entrega? Que produto que você entrega nessa organização? E como que você agrega? E como que eu posso te medir? Como é que o seu cliente te mede aqui internamente ou externamente? Eu acho isso um grande desenvolvimento. Isso foi um grande desenvolvimento. Isso foi uma mudança profunda nas organizações. Você concorda que isso está acontecendo? Está acontecendo. E você dá uma certa visão de empreendedorismo para o dono do processo. Entendi. Certo? Ele se sente, acho que o ápice desse modelo é quando quem está comandando, ou quem está executando, está coordenando, comandando um processo, ele se sente empreendedor daquele processo. Sim, ele está empreendendo mesmo. Está empreendendo. Eu tive uma experiência muito interessante quando a gente trabalhou numa organização, numa área de engenharia. O pessoal veio lá de um determinado momento, eles faziam muita amostra para o pessoal vender. O pessoal vendia, ele tinha que montar uma amostra para... E o gerente de engenharia chegou para mim e falou isso: nós estamos com muita amostra para fazer. Eu fiz uma coisa e pergunto para ele: se você fosse terceiro, você gostaria de ter muita amostra ou pouca amostra? Eu falei: você se entenda assim. Hoje você empreende um negócio, quer fazer amostra para a empresa vender. Então você se dê por muito satisfeito de ter muita amostra. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Você tem muita coisa para fazer. Então é uma visão diferente. E aí eu acho que a visão de processo ela contribuiu muito para isso. Que o IOM não tinha muito essa visão. Muito interessante essa colocação. Não tinha essa visão. Então você tem uma visão. Eu trabalhei numa organização que se falava de pequenas empresas dentro da grande empresa. Então, de uma certa forma, você está me colocando que essa nova visão levanta ou retoma a questão do cliente interno. Muitas organizações não gostam de usar muito essa nomenclatura. Mas na realidade ela existe. Lógico, inevitável. Porque as relações dentro das organizações, se você pegar as áreas de apoio, o que é uma área de finanças dentro de uma empresa de engenharia? Sim, uma área de apoio. Uma área de apoio, uma área que presta serviço de recebimento, pagamento. Você falou do construtor de amostras. Exatamente. Então, você tem essa visão, mas tem muitas... Já trabalhei com alguns
alguns presidentes de empresa que não gostam desse tipo de coisa, que diz que se perde a visão do cliente externo, etc. Mas eu acho que é uma questão de você ajustar, né? E você tem visto, na verdade, a empresa caminhando para essa visão? Todas procurando ter uma melhor forma de fazer, procurando ser o aprimoramento contínuo. Hoje você tem nas organizações as pessoas dedicadas a projetos de mudança. Hoje eu digo isso que percentualmente, eu diria que 30% do tempo ideal que você desenvolveria até como profissional, você está envolvido em algum projeto. Entendi. Você não está só trabalhando. Sim, fazendo a sua rotina. Sim. Você está envolvido em alguma coisa lá na organização. Além do teu trabalho. Além do teu trabalho. Significa uma mudança que não no seu próprio trabalho ou no trabalho mais global da organização. Você fez um comentário muito interessante no início do nosso programa, quando você disse que a tua carreira profissional você passou por vários sucessos e, obviamente, algumas dificuldades nesse sentido. Isso, obviamente, acontece com todo mundo e principalmente com as organizações de uma maneira geral. Sim. Né? Então, vou te pedir que você, tendo em vista toda a sua experiência nessa tua nova função, inclusive, fale para o nosso telespectador, seja ele o gerente de recursos humanos, que é quem naturalmente nos assiste, e o próprio empresário, né? Quais são as novas ações? Que tipo de preocupações eles deveriam ter para poder caminhar de uma maneira mais adequada para o seu negócio de uma maneira geral? A câmera é sua. Bom, eu acho que essa visão... Eu acho que essa questão das pessoas, de você entender que hoje você tem uma bilateralidade nas negociações com as pessoas. Você não pode simplesmente definir o que as pessoas vão fazer da organização. Isso é um processo de negociação. Então, eu acho que isso é um ponto importante de você verificar. A questão da questão do clima organizacional, de você formar uma equipe de alto desempenho, né? Que o trabalho das pessoas tenha significado, que a empresa construa relacionamentos. Né? Hoje, uma dificuldade que você tem nas organizações, que é uma dificuldade interessante, até pelo momento que a gente vive, é a dificuldade das pessoas se relacionarem. Sim. Certo? Acho que a tecnologia, numa certa forma, ela trouxe muitos benefícios, mas ela traz, às vezes, um ônus de as pessoas se isolarem. Hoje o e-mail, na realidade, vira uma certa forma de isolamento, né? de você evitar as conversas face a face. Então, isso é uma coisa que, quer dizer, quem está liderando, ele tem que provocar na organização, integração e relacionamento. Porque se não provocar, as pessoas não fazem. Isso precisa ser provocativo. Essa questão da melhoria contínua, da competitividade, de você olhar teus custos, quer dizer, essa preocupação de você ter uma estratégia, quer dizer, hoje a empresa de sucesso, ela tem uma estratégia definida. Ela tem uma gestão econômico-financeira. Ela precisa ter o seu orçamento, precisa acompanhar seu orçamento, ela precisa ter a tecnologia, ela precisa ter seus processos vamos dizer, meio que em estado da arte. Ela precisa ter pessoas capacitadas e principalmente pessoas dispostas, que é a questão da entrega. Né? E a liderança. Né? Hoje, o líder tem papel primordial na obtenção dos resultados, na formação de equipe, na manutenção do clima, na manutenção do humor da organização. Então, eu acho que tem diversas coisas que devem fazer parte da agenda do RH. Do executivo em geral. E do executivo. Né? As áreas de recursos humanos fazem pesquisas de clima. Né? E o que você percebe em algumas organizações é que se faz pesquisa de clima e não se faz ações em cima da pesquisa depois, você deixa isso com largo período ou não toma muita ação. Isso são coisas que você pode repensar dentro das organizações e dar uma resposta muito mais rápida. Francisco, muito obrigado. Agradeço muito a sua contribuição, tenho certeza que o nosso público também vai levar muito em conta as suas observações, que foram muito interessantes. O foco em gestão de pessoas é determinante. Gostei muito da sua observação, vamos tentar fazer a gestão das pessoas, não só de pessoas, aproximando um pouco mais. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado também. Terminamos mais um programa, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Eu sou Bernardo Litz Moreira e espero vocês em novos programas. Muito obrigado, até mais.